Olá pessoal, eu tenho trazido uma série de assuntos relacionados na área de endocrinologia, focando principalmente nos problemas mais frequentes encontrados e que incomodam muitas pessoas. Então, recentemente eu recebi uma pergunta de um seguidor nosso querendo saber sobre um novo hormônio denominado grelina. Na verdade, não é um hormônio, foram dois, mas sendo que a grelina foi o último a ser descoberto. O outro chama-se leptina. Então, no caso da obesidade sem controle, é importante que a gente se posicione explicando bastante mais, dando mais ênfase à grelina e a leptina, que é um hormônio jamais conhecido. Eu estou resumindo da melhor forma possível. A grelina é um novo hormônio, assim como a leptina também não é antigo. Dois hormônios que estão intimamente ligados à gênese da obesidade ou a causa da obesidade de forma significativa. A leptina e a grelina são dois hormônios que têm sido reconhecidos por terem uma grande influência no balanço energético. A leptina é um mediador da regulação a longo prazo do balanço energético, suprimindo a ingestão de alimentos e induzindo a perda de peso. A grelina, por outro lado, é um hormônio de ação rápida, aparentemente desempenhando um papel no início da refeição, podendo desencadear um apetite intenso, bem intenso, e promovendo uma obesidade sem controle. Nesse vídeo eu estou procurando dar alguns detalhes superficiais, porque existe, no caso, uma série de blogs que eu fiz através de pesquisas prospectivas e de avaliações, que dão mais detalhes para quem se interessar. Mas, como foi uma pergunta efetuada por um seguidor, eu achei por bem explicar de forma bem objetiva esse problema sobre a grelina, que é um hormônio novo. Nesse caso, eu vou, como eu disse, focar muito mais na grelina associada à leptina, que é uma constante pergunta na prática clínica de um modo geral. Como um número crescente de pessoas sofre de obesidade, entender os mecanismos pelos quais vários hormônios e neurotransmissores, portanto, envolve a parte neuroendócrina, tem influência sobre o balanço energético, tem sido objeto de intensa pesquisa. Todo mundo pensava que ela era apenas uma substância que acumulava, que a célula lipídica acumulava substância energética, mas hoje nós sabemos que não é bem assim. Mais para baixo eu vou explicar mais detalhes essa variável. Em indivíduos obesos, o nível circular de hormônio anorexígeno é uma palavra que significa tirar a fome. Leptina é aumentado, enquanto
o anorexígeno, então, como disse, é uma palavra que está aumentada. Mas, surpreendentemente, o nível de hormônio orexígeno significa que dá fome, grelina é diminuído, está diminuindo. Nesse caso, está agora estabelecido que os pacientes obesos são resistentes à leptina. Por quê? Porque simplesmente ela em pacientes obesos está diminuída em sua quantidade. É uma situação diferente, mas é o que acontece na prática. No entanto, a maneira pela qual ambos os sistemas de leptina e grelina contribuem para o desenvolvimento ou manutenção da obesidade ainda não está muito claro. E, obviamente, está sendo feito estudos atrás de estudos e é um grande, vamos dizer assim, viés para que se aumente o arsenal terapêutico no sentido de nós podermos ter mais ferramentas médicas, um arsenal médico mais eficiente para conseguir equacionar esses problemas. O objetivo dessa prospecção que eu efetuei é fornecer informações básicas sobre os hormônios leptina e grelina e seu papel na ingestão de alimento e peso corporal em seres humanos. Esse é um mecanismo de ação, de um modo geral, bastante curioso. Possíveis anormalidades no sistema de leptina e grelina que podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade, eu vou mencionar mais ou menos por cima para que, se por acaso alguém tiver interesse, existe blogs meus a respeito especificamente disso, mais detalhados, mais bem explicados, com desenhos, com figuras, etc. Além disso, os potenciais de leptina e grelina como alvo de drogas serão levantados de um modo geral, somente no momento, apenas com algumas ferramentas que nós temos, mas nós sabemos que isso é um veio no sentido de haver pesquisas mais relevantes e que vão ajudar bastante o sistema de, pelo menos, entendermos e podermos ajudar os pacientes a perder peso de forma mais eficiente. Finalmente, eu gostaria mais ou menos de citar, assim por cima, a influência da dieta na secreção e funcionamento da leptina e grelina, trazendo algumas informações que possam ajudar a esclarecer e que sejam mais importantes. Por serem hormônios naturais, eles são hormônios naturais, produzidos pelo próprio corpo nosso, entendeu? Tanto a leptina quanto a grelina são compostos promissores nos estudos que visam o emagrecimento saudável de modo geral, isso por serem produzidos pelo nosso próprio corpo de um modo geral. Isso é importante ficar mais ou menos claro. Devido aos papéis que desempenham o estímulo consciente desses hormônios, será um importantíssimo aliado na luta pela perda de peso. Isso não temos nenhuma dúvida disso. Famosa por ser um hormônio da fome, essa substância nova chamada grelina é responsável por estimular o apetite.
Eu sei que no caso de obesidade isso não é uma boa, e além do mais, vocês se lembrarem, elas têm uma ação, a grelina tem uma ação mais rápida do que a leptina, sem considerar que em pacientes obesos ela pode ser resistente. A grelina é produzida no estômago por células do pâncreas e pelo hipotálamo. É secretada mais intensamente quando não há alimentos no estômago. Assim o cérebro recebe a mensagem e estimula a fome. Isso é um mecanismo de feedback, né? Retroalimentação negativa. Assim, quando o alimento entra em contato com a parede do estômago, a produção da grelina, no caso, ela decresce, ela diminui. Isso é bastante importante. Eu gostaria apenas de dizer uma coisa. O estresse produz cortisol, que acaba mexendo com uma grande quantidade de hormônio, desregulando-os, principalmente considerando o aporte energético. A prevalência da obesidade está aumentando assim de forma assustadora, e os estudos prospectivos mostram que em 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos, por exemplo, que é campeão mundial de gordo, o Brasil não está muito longe, já é o 5º país no mundo a apresentar problemas de obesidade em sua população. E a etiologia, a causa, né, não é muito fácil de ser identificada, uma vez que a mesma é caracterizada como uma doença multifatorial. Ela tem diversos fatores. Por exemplo, envolve a sua gênese, incluindo fatores genéticos, psicológicos, metabólicos, ambientais. Todos esses fatores, infelizmente, eles interferem na qualidade e na quantidade, no caso da obesidade, né? Apenas para poder resumir, eu gostaria de dar um detalhe que eu acho que é importante para a gente poder finalizar, que além da sua ação como liberador de hormônio de crescimento, a grelina possui outras importantes atividades, incluindo estimulação. É uma tentativa de compensar a grelina, porque obviamente você cresce por igual, então ela vai aumentar o hormônio de crescimento, mas não é uma boa você ser obeso para você crescer, isso é claro. A grelina possui outras importantes funções, incluindo estimulação e secreção de lactotrofina, corticotrofina, lactação, corticotrofina ligada à cortisona, atividade orexígena, da fome, acoplada ao controle de gasto energético, controle de secreção ácida e da motilidade gástrica, influenciando sobre a função endócrina, pancreática e metabólica da glicose, e ainda ações cardiovasculares e efeitos, no caso, antiproliferativos em células neoplásicas. De um modo geral, eu estou só pincelando, por se tratar de um assunto bastante extenso, bastante complexo nesse vídeo, mas está à disposição de vocês, blog,
referente a mais detalhes a respeito da grelina, com fotos, etc., e mecanismos, e signaling, que nós chamamos, entendeu? Sinalização de como é que ela age, etc. Isso é muito importante para vocês poderem ter uma ideia mais palpável a respeito disso.